Bom dia. Vamos ler em João capítulo 6, do verso 66 ao verso 71, que diz: À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-los, sendo um dos 12. Meus queridos, estamos fechando aqui o capítulo 6, que começa com a multiplicação de pães e peixes, não é? A multidão comeu desses pães, depois a multidão começou a procurar Jesus. Por causa disso, Jesus então os confronta, Jesus mostra para eles a necessidade de crer em Jesus como o enviado de Deus para ter a vida eterna. Essa é a obra de Deus. Eles pedem um sinal para Jesus, e Jesus continua mostrando para eles que o maior sinal é a cruz. Jesus diz que eles têm que comer o pão da vida e Jesus é o pão da vida. E na sequência Jesus diz que o pão que ele vai dar pela vida do mundo é a sua carne e o seu sangue. E aí a coisa piora, porque eles se escandalizam mais. Jesus diz que é só o Pai quem pode trazer a ele. Então muitos dos seus discípulos, diz o verso 60, também se escandalizaram, disseram duro esse discurso e começaram a murmurar contra ele. Jesus diz: há descrentes no meio de vós. E agora no versículo 66, diz que muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, já não andavam com ele. Veja, pessoas que haviam se agradado de Jesus, das suas palavras, que tinham se alegrado em participar da caminhada com Jesus, vê-lo fazendo milagres, vê-lo realizando coisas portentosas, sobrenaturais, mas agora começam a deixar Jesus porque Jesus falou coisas que não lhes agradaram. Jesus então pergunta para os discípulos: vocês também querem me deixar? E é Simão quem toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esses 12, Jesus havia chamado para serem as suas testemunhas depois da morte e ressurreição, depois da ascensão. No entanto, entre eles estava Judas, que na verdade não tinha um coração verdadeiro. E o texto nos diz que Jesus sabia disso. Ele diz: contudo, um de vós é diabo. Um deles não seria testemunha dos feitos, não faria parte da glória do reino de Deus na sequência, não é? Por quê? Jesus colocou os discípulos em conflito, porque a fé deles precisava ser provada de que era verdadeira, precisava ser confirmada, precisava ser estabelecida firmemente de que eles estavam de fato em Jesus. Nós precisamos estar em Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é que tem as palavras de vida eterna. Ele é o Senhor da glória, o nosso Senhor glorioso.